É aquela história, o cara fala, não quero perder 4 anos de residência. Velho, 4 anos passa voando, bicho, voando, você nem vê. E o cara tá trocando 4 anos de residência para dizer que eu vou investir, vou ganhar dinheiro. Por 35 anos da vida dele que ele vai ter que trabalhar assim, se lascando de plantão sem outras perspectivas. Não faz sentido. Você tem que fazer... Não é ganhar mais só, é ganhar melhor, tá? Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Mais um episódio além do podcast. Não sei se você está ouvindo no Spotify, no YouTube, no Deezer, mas o importante é o seguinte: deixa o seu like aqui, deixa o seu comentário. A gente quer ouvir se esse episódio tem te ajudado, se esse episódio tem sido úteis, porque isso ajuda no nosso direcionamento de conteúdo para produzir o melhor episódio possível para você. E hoje estamos aqui com um convidado para lá de especial, já conhecido da casa, médico Michael, nosso parceiro, nosso cofundador aqui, junto comigo, com o Vitor, do Além da Medicina. É importante a gente falar isso, tá, gente? Todos nós aqui trabalhamos dentro do Além da Medicina. Muitos não sabem, né, Michael? Isso surpreendeu a gente recentemente. Exatamente, né? O pessoal outro dia até me perguntou, poxa, seu curso aí do Finanças Dominadas e tal, eu vi que você também faz um curso lá no MedSkill, do Além da Medicina e tal, você conhece os caras? Sim, eu sou sócio lá do Além da Medicina, a gente é fundador do negócio, né? Exatamente. Exato. Para quem não conhece, a gente hoje conta com, deixa eu até que fazer conta, 4 produtos. O MedSkill é do Além da Medicina, o Mentoria Residência, o Finanças Dominadas e o meu consultório particular. Então, tudo isso é carimbado ali, o selo de qualidade do Além da Medicina. Mas vamos ao nosso episódio, que é um tema quente, um tema polêmico. Vai ter muita gente aqui arrepiando os cabelos com a resposta do Michael, que é um grande desafio que a gente tem, né? Porque a gente sai da faculdade ali vendendo o almoço para pagar a janta, você ganha o carimbo, no dia seguinte você já está ali na UPA, no PSF, no plantão, e aí no final do mês você recebe o seu primeiro salário, ou a gente espera que você receba. Talvez não seja bem no final do primeiro mês, né? Talvez não seja ali, né? Vamos lá. E a verdade é que a gente tem uma elevação assim, do padrão de vida. Você sai de zero para ganhar ali R$1.000 por plantão, depende da sua carga horária de trabalho. Você vai fazer 4, 5, 10 plantões no primeiro mês e você vai receber uma grana. Talvez você nunca tenha visto essa grana na sua vida. E aí, o que fazer com ela, Michael? Eu recebi aqui um primeiro salário. Para onde eu mando esse dinheiro? Eu já tenho que ir lá na concessionária da BM financiar aquele carro importado? Com certeza, com certeza não. Então vamos lá, cara, assim, eu conversei com o Vitor em outro podcast, né, sobre investimento, sobre inteligência financeira. Então hoje eu queria focar mais realmente naquelas questões iniciais, né, quando o cara se forma e tal, algumas atitudes que ele pode ter ou algumas coisas que ele pode fazer com o dinheiro e que eventualmente assim são escolhas que podem mudar inclusive a vida toda dele, né? Então assim, a primeira coisa que o Bernardo falou que é muito correto é que, cara, você tá na faculdade, no perrengue, tá todo mundo louco para ganhar o primeiro salário, a galera já começa a sonhar com isso lá no 5º, 6º ano. Eu recebo muito nas minhas caixinhas de pergunta, né, o pessoal ansioso por esse primeiro salário. E, cara, uma coisa assim, você pode até se enganar e falar, não, eu não vou aumentar nada meu custo de vida, eu vou manter do jeito que tá. É mentira, velho, é mentira porque não tem jeito, a gente é humano. E tem que ter um equilíbrio, né, cara? Você não precisa, passar o mesmo perrengue que você passava na faculdade depois de formado. Mas você também não precisa achar que você, de repente, virou o Jeff Bezos, né? Você, pode, torrar dinheiro à vontade. Então, não pode ser nem 8 nem 80. E eu faço questão de falar isso, pessoal, por quê? Porque muitas vezes eu fico falando de economizar, né, de guardar, de não comprar aquilo, de repente não se meter num negócio caro, mas eu sempre costumo falar o seguinte, não quer dizer que você não possa ter algo legal, não quer dizer que você não possa ter um carro bom, não quer dizer que você não possa morar num lugar bacana. A questão é sempre assim, né? Quando você vai fazer isso e como você vai fazer isso, porque isso muda completamente o seu jogo. E a primeira coisa, então, que eu preciso que você entenda quando você começar a ganhar seu primeiro salário é para você já criar aquele hábito de se pagar primeiro desde o início. Então, recebi meu primeiro salário, uma porcentagem dele você já vai tirar para poder investir ou fazer sua reserva de emergência, se você, provavelmente você não tem, você vai começar a montar ela, né? Então você vai tomar esse hábito, né, de você sempre pegar uma porcentagem e guardar. Michael, quanto?
Cara, depende de quanto você está ganhando, depende às vezes né, da fase da vida ali. Eventualmente você teve que mudar para algum lugar, você tem uns gastos extras com mudança, com um monte de coisa que pode ser que não te permita colocar tanto ali. Mas eu sinceramente gosto muito do número 30%. Tá? Então 30% do que eu ganho eu gosto de investir para poder, assim, pensando no futuro, pensando nos meus planos e tudo mais. Ah, Michael, eu não consigo 30. Tudo bem, começa com 20. Eventualmente, cara, se você conseguir começar só com 10, tá bom. Começa com 10, cria esse hábito e vai aumentando com o passar do tempo. Vai botando isso já como um planejamento para que você possa ir crescendo, né, esses aportes com o passar do tempo. Então, a primeira coisa que eu te oriento é você começar desde o início, desde o primeiro salário, a já ter esse hábito, que é uma coisa que vai mudar muito sua vida. E vou te falar o que eu sempre falo, parece mágica, mas se você já retira uma parte do que você ganhou para investir logo que você ganhou, você consegue se virar mais fácil com aquilo que sobrou para pagar suas contas, para fazer suas coisas. Se você deixa lá e espera sobrar, não vai sobrar, porque aí alguma coisa você vai achar para comprar, né? E vai achar que é essencial e aí vai acabar gastando. Então seria o primeiro conselho aí que eu daria em relação a investimentos. E lembrando que a gente tem que tomar um cuidado, porque o médico ele é uma presa fácil, né? Então ele sai ali da faculdade, vem aquele bando de investimentos, né? Aquele bando de coisas para ele gastar. E o pessoal, cada dia tá com coisas mais elaboradas, né? E aí o cara que não conhece nada, ele acha que é uma boa e acaba entrando em um monte de enrascada. Entre elas, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre algumas coisas aí, principalmente, talvez acho que o mais comum, o pessoal mais me pergunta é o tal do seguro resgatável, né? Seguro de vida, que as pessoas confundem muito com investimento. Mas antes de chegar ali, vamos talvez para os desejos, né? Cara, quando você formou, Bernardo, o que você fez, cara, com o dinheiro? Cara, eu não fiz nenhuma loucura. Eu já tinha um certo nível de inteligência financeira. Claro que eu evoluí depois disso, mas eu tinha muito claro que eu ia fazer residência em São Paulo. Desculpa. Eu tinha muito claro que eu ia fazer residência. Que eu ia fazer residência em São Paulo, acabou que foi uma decisão que foi na reta final. Uhum. Mas por saber que eu ia fazer residência, e uma residência de cirurgia geral, que é uma carga horária já puxada, nem sempre você consegue dar plantão no seu primeiro ano, eu falei, eu tenho que montar o meu pé de meia, que acredito que seja a reserva de emergência, que você falou mais cedo. Para quem não conhece, reserva de emergência é aquela reserva de dinheiro que você tem ali, para caso em algum momento você não receba, ou você tenha um problema, uma despesa inesperada, você tem ali um suporte de 3 a 6 meses do seu custo de vida, né, que é mais ou menos o que o pessoal orienta. Então eu falei, eu não sei como é que vai ser minha vida, não sei como é que vai ser depois que eu passar na residência, mas eu preciso ter uma segurança, porque caso eu não consiga trabalhar um mês, caso eu esteja num mês mais apertado, eu preciso ter uma grana ali para sobreviver e não ter que, é, pô, todo mês ali ficar pedindo dinheiro pro meu pai, ficar dependente disso. Então eu sabia que eu ia precisar juntar uma grana para esse desafio que ia vir da residência. Então eu não fiz nenhuma loucura. Eu já tinha eu morava com meus pais, não tinha um custo de vida elevado. Eu só fui me mudar depois que eu passei na residência. Então, minha vida não mudou muito, assim. Eu comecei a Entendi. ganhar dinheiro, mas eu tinha um objetivo muito claro, que era fazer ali um valor X que eu tinha na cabeça para eu entrar na residência com mais tranquilidade. Mas isso É, foi uma exceção, porque isso vários ia amigos te meus falar. que formaram já deram entrada no carro, já fizeram uma viagem. E tudo bem, cara. De verdade, sim. É injusto da minha parte falar, porque meu pai me deu um carro. Eu tinha viajado já recentemente também, por conta de condições que meus pais me providenciaram isso. Então, é sacanagem eu falar, não, você não tem inteligência financeira. Não, pô, o cara lutou ali 6 anos da vida dele. Não deram entrada em BMW, não deram entrada em um carro importado, deram entrada em um carro popular, que na época 50 mil pagava, né? Hoje, Não, difícil você comprar hoje um não, carro com 50 mil. hoje não consegue. Pô, no Rio de Janeiro era muito importante ter carro, porque a gente dava plantão em locais muito afastados e o transporte público não funciona. Então, realmente é um investimento, porque, pô, Uhum, você vai gastar em Uber, às vezes você tem que fazer a conta, você vai explicar mais disso. uhum. Mas eu não julgo, não, porque eles realmente precisavam daquilo. Nenhum amigo meu fez nenhuma loucura em relação ao primeiro dinheiro, não. Então, cara, eu fui um pouco diferente, assim. Na verdade, eu
eu também tava com essa ideia fixa que eu ia fazer residência. E eu falei também, pô, não, vou juntar uma grana para residência e tal, né? Porque aí eu vou mais tranquilo. Mas eu tinha na minha cabeça que eu queria trocar de carro. Eu tinha um Golzinho 1000, mais antiguinho e tal. E meu sonho era ter um carro melhor. Assim, pô, um carro com direção hidráulica, com trava elétrica, vidro elétrico, não sei o que e tal. Ar-condicionado, um motorzinho melhor. E, cara, o que eu fiz? Então eu comecei a trabalhar, comecei a ganhar uma grana e eu fui lá e me meti num financiamento de um carro. Obviamente, também, não foi assim, um carrão. Era um carro usado, na época um Corsinha da Chevrolet e tal. Né? Era um carro, tipo, não era assim, um carro luxuoso, nada disso. Mas, mas era um carrinho bom, tinha um motorzinho 1.8, ar-condicionado e tal. Cara, e eu fiquei encantado naquele carro e fui lá e foi o negócio seguinte, cara, meu pai, na época, acho que me emprestou a grana, mas com juros e tal, e aí eu pagava pra ele, né? E eu dei meu Gol de entrada. Então você pagava os juros do seu pai e do financiamento? Não. Na verdade, eu não cheguei a financiar, né? Na verdade, eu quis dizer financiar, mas no fundo, o que aconteceu? Meu pai, eu dei meu carro de entrada. O que eu fiquei para pagar, meu pai foi lá e cobriu à vista. Só que aí eu fiquei devendo para ele. Meu pai foi meu banco, entendeu? E aí, só que meu pai cobrava juro também. Não era um juro tão alto, mas cobrava um jurinho. E aí eu pagava todo mês para ele, cara. Só que daí que começou a acontecer, velho, lógico, fiquei encantado no carro, animal. E aí eu comecei a subir o padrão de vida em coisas que às vezes você não consegue perceber, mas que vão virando uma bola de neve e o seu gasto vai aumentando, né? Tá, cara, comecei a comer mais fora, tipo, sem me preocupar muito. Fazia também algumas viagenzinhas, também nada assim, não fui pro exterior, nada, não, eu fazia umas viagenzinhas. Contratei personal, né? Tipo, comecei a comprar um suplemento legal, gostava muito de ir pra academia na época. Massagista 3 vezes na semana. Quase demais. Não, nada demais. Quase isso. E aí, só que assim, cara, esses pequenos gastos acumulados, quando você não tem um controle, quando você não tem uma planilha ali, bonitinho, você começa a realmente assim, você começa a perder o controle, quando você vê, você fala, velho, eu tô empatando. E o que eu comecei a fazer, cara? Eu comecei a pegar mais plantões. Aquela velha história de sempre. Então, eu comecei a pegar mais plantões para ganhar mais dinheiro para poder sustentar aquele nível de vida que eu tinha me colocado. E até porque eu tinha o carro para pagar e eu pretendia fazer residência. Eu falava, cara, eu preciso quitar esse carro com meu pai, né? E preciso ainda juntar uma grana para residência. E aí chegou um momento que eu meio que entrei naquele ciclo vicioso, cara, que eu meio que assim gastava e aí trabalhava mais e aí quanto mais trabalhava, mais cansado ficava, mais frustrado, então eu gastava mais talvez para tentar satisfazer aquilo. E chegou num momento assim que eu acabei nem estudando tanto para residência esse ano, porque eu estava cansadão e virando de plantão direto. E aí chegou o final do ano, cara, assim, eu estava ganhando bem, mas com um padrão de vida mais alto. E aí eu estava até desanimado de fazer prova, passei em um lugar que não era o lugar que eu queria. Eu até ia, mas aí um amigo me alertou, falou, cara, não faz isso, você não estudou, tá, né? Se prepara um ano, pisa no freio, trabalha menos e vai para um lugar bom. E foi o que eu fiz e foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida. Então, eu realmente peguei e falei, não, vou pisar no freio. Cara, aí eu diminui drasticamente meu nível de vida, eu, cara, larguei todas aquelas coisas aradas que estava fazendo, mantive só o carro mesmo, mas aí sim, fui morar inclusive com os meus pais, estava tipo, né, na casa deles ali, gastos menores, e aí eu comecei a estudar mais e trabalhar menos. Então foi um ano ali que deu muito certo, passei em vários lugares para residência, pude escolher. E só que é o seguinte, cara, chegou no final, eu ainda estava com o carro, eu não tinha terminado de pagar todas ainda as parcelas dele, mas faltava pouco, só que eu estava sem reserva. E aí eu decidi que eu ia vender aquele carro. Então eu vendi, peguei um carro mais velho, bem mais rodado, e um carro francês. Se vocês nunca ouviram falar a expressão, né, que tem que ser o vinho francês e o carro alemão, nunca o contrário, né? Então, eu fiz o contrário ali, né, cara? Eu peguei o carro francês. E aquele carro, velho, me incomodou muito, assim, nos primeiros 6 meses de residência ele foi 14 vezes para a oficina, tá? E eu desisti dele, é verdade, eu desisti dele quando eu fui para um plantão de 48 horas no final de semana na residência. E aí eu voltei de guincho, porque o tanque dele furou e vazou toda a gasolina. Deus me livre. Aí eu vendi, cara, e até hoje eu peço a Deus que abençoe a pessoa que comprou aquele carro, velho, porque eu não sei, deve ter sofrido muito. Foi um livramento pra mim.
E aí, cara, meu pai me emprestou um carro velho que ele tinha em casa, cara. O carro não era nem velho, era antigo. Ele não era um carro tão rodado, mas foi um carro que meu pai comprou fazia muitos anos e, cara, rodaram um pouco e tal. E ele, tá bom, usa esse carro aí que tá parado. E aí, velho, eu era o único residente de carro antigo lá, velho e tal, na minha época. Mas, velho, beleza, sabia que uma hora isso ia melhorar. Então, sobre a questão de carro, isso é principalmente pros caras, né? Eu acho que, tipo, homem tem mais isso com carro. Então, hoje em dia, né, que conselho que eu daria? Cara, você pode ter um carro? Pode, mas toma cuidado. O que eu vejo o pessoal fazer? Vejo exatamente o que o Bernardo falou. O cara vai lá e financia Mercedes, BMW. De cara, assim, financiamento é péssimo, tá? É péssimo porque você está pagando juros, você está pagando mais do que o carro vale. Então, quando você pensa em inteligência financeira, quando você pensa, poxa, em chegar nos seus objetivos, em fazer reserva, o ideal é que você tenha dinheiro rendendo para você, né? Que seu dinheiro ele se multiplique e não que você pague juros de financiamento ou para um banco. Então, primeira coisa, evita financiar. Aí existem algumas alternativas. Sei lá, moro perto de casa, dou plantão perto de casa, de repente você pode andar de Uber um tempo. Não é uma coisa completamente fora de cogitação. Sabe que Uber tá um saco hoje em dia, né? Cancelamento, atrás de cancelamento, demora, então tá mais chato, não tá igual era antigamente, mas é uma alternativa. Outra alternativa, assim, se você realmente precisa de um carro, hoje em dia você pode alugar um carro, porém, quando você fala de alugar, não é para você chegar lá, não, quero alugar um carro, deixa eu ver quanto é que custa a diária aqui. É óbvio que se você for fazer assim, qualquer Uno, Mille que você for alugar, valer a pena. Não, vai custar o olho da cara. Não é assim que você vai fazer. E aí, realmente, muita gente critica a questão do aluguel porque olha dessa forma, né? Mas se você olhar os planos, por exemplo, plano anual, ou até às vezes de 2 anos, né? Sai muito mais barato, né? Obviamente, do que você fazer um plano mensal ou até, né, diário, ali de poucas diárias. E eu já fiz várias simulações e em várias delas o aluguel ele sai mais barato do que você comprar o carro à vista, tá? Então, mesmo que eu tenha dinheiro de repente para dar à vista, o aluguel ele pode ser mais barato. Por quê? Quando você aluga o carro por assinatura, você não está pagando IPVA, manutenção, precisa trocar uma pastilha de freio, você não se incomoda, você vai estar sempre com o carro novo, se der qualquer problema, a própria montadora vai trocar para você, ainda te dá um desconto daquela diária que você perdeu, então isso é muito tranquilo. E uma pergunta que o pessoal faz é assim, mas como é que a montadora consegue me alugar um carro e ainda ela, tipo, poxa... E tá saindo mais barato para mim alugar do que comprar um, então por que ela comprou para me alugar, né? Não faz sentido. É que a gente pensa muito como pessoa física, né? Então, assim, a montadora, ela não vai lá na concessionária escolher um carro e falar com o vendedor não. Ela vai direto da fábrica e ela vai pegar, sei lá, 500 carros, entendeu? 1.000 carros. E aí, obviamente, ela vai pagar um preço muito mais barato. Tanto é que, se você olhar... eu invisto em algumas locadoras de carro, tem ações de algumas. Se você olhar lá no RI, você dá uma olhada nos números, você vê que inclusive eles lucram depois na venda do seminovo, porque eles pagam mais barato e na hora de revender, eles revendem para a pessoa física, eles revendem mais caro às vezes do que eles pagaram. Então por isso que faz sentido e por isso que pode sair mais barato. Importante, você optou por alugar um carro, faz a simulação, se você tiver o dinheiro para comprar ele à vista, faz a simulação, isso é fácil de fazer, em toda locadora de veículos eles te dão essa opção no site, para você poder entender se aquilo realmente vai te custar mais barato. E cuidado na hora que você for simular, porque você tem que considerar, se você for comprar o carro, IPVA, seguro, dependendo do tempo que você vai ficar, troca de pastilha de freio, troca de pneu, as manutenções, se você comprar zero, você tem que olhar lá certinho quais são as manutenções que você tem que fazer obrigatórias, quanto custam, e a depreciação, que nos primeiros 2 anos ela é enorme, né? Então, eventualmente, você vai ter ali 20% até 25% ao ano de depreciação. Então, tudo isso tem que estar na conta. Outra coisa, quando você pensa em alugar o carro, você tem que pensar que se você tem aquele dinheiro à vista, esse dinheiro vai estar investido. Então, você pelo menos calcula, no mínimo, uma taxa Selic, ali uns 100% de CDI, para você poder fazer essa simulação de forma adequada. Mas eu te digo, várias simulações que eu já fiz, para boa parte dos casos, vale a pena você fazer
então esse aluguel ao invés de comprar. Michael, eu não tenho dinheiro para fazer à vista, é melhor aluguel ou financiar? Aí você não precisa nem fazer conta, tá? Financiar, ele vai ser muito mais caro, ele vai ser péssimo, você vai perder muito mais dinheiro do que você alugar. E cuidado, porque o pessoal coloca na cabeça, mas alugar eu tô dando dinheiro ali e no final eu termino sem o carro. Mas se você colocar na ponta do lápis tudo que você vai gastar para ter um carro próprio, mesmo você vendendo ele depois, você termina com, assim, com prejuízo maior. Então, pode fazer sentido o aluguel, tá? Nessa fase da vida. E às vezes o pessoal pergunta de consórcio, né? Consórcio não faz nenhum sentido, só vale a pena para quem te vende, tá? E vendedor de consórcio é chato, os caras que escutar isso aqui nesse podcast provavelmente vão chegar ali embaixo e vão dizer que eu estou mentindo, mas eu não estou mentindo, consórcio é muito ruim. E por que consórcio é ruim? Eu vou te dar, assim, bem simples, tá? Para a gente não se estender nessa parte. Se eu preciso do carro agora, eu não posso ter um consórcio, por quê? Porque o consórcio depende de sorteio. Basicamente, o consórcio é um monte de gente, tá dando uma parcela X por mês, com esse dinheiro eles vão comprar aquele bem que a pessoa deseja e vão sortear entre essas pessoas que estão dando dinheiro para que um deles fique com aquele bem. Se eu preciso do carro agora, eu não posso confiar em ter um consórcio. Daqui a pouco eu faço um consórcio de 24 meses, eu posso ser o 24º a ser sorteado. E todo vendedor de consórcio, ele te diz que ele tem um método que ele consegue te entregar aí no máximo 5, 6 meses. A conta não fecha, porque, tipo assim, os 50 idiotas que compraram estão achando que eles vão pegar em 6 meses. Não vão, não tem como fechar essa conta. E a pessoa, não, você vai dar o lance. Sim, 99% das pessoas que entram dizem que vão dar o lance e vão conseguir o carro. E, cara, isso aqui é tudo besteira. Então, não faz sentido. Não, Michael, mas eu não preciso do carro agora, cara. Eu tô muito bem de Uber e eu vou entrar no consórcio e aí, tipo, eu vou pagando e a hora que eu quiser eu pego, a hora que, né, sortear eu pego. Aí não faz sentido você ter consórcio, porque você poderia, em vez de estar pagando uma taxa de administração, você poderia, na verdade, estar investindo esse dinheiro e fazendo ele render. Você compraria esse carro em muito menos tempo. Então, são essas situações. No geral, galera, assim, pensa com calma, não chega de cara e já pega um carrão. Tem um vídeo que tem aqui no canal do Além da Medicina onde eu comparei o cara que sai da faculdade e pega, por exemplo, uma caminhonetona diesel e um Ford Ka mais simplesinho, ambos assim do mesmo ano, com a mesma quilometragem e tal. Eu fiz uma simulação mostrando exatamente assim, a mesma coisa, com as manutenções e tudo mais, e é absurdo o dinheiro que o cara perde se ele quiser de cara se meter num financiamento caro, por exemplo, de uma caminhonete. E se ele espera 2 anos com aquele carro, com o Ford Ka, no final ele tem a grana para comprar a caminhonete à vista e ainda sobra dinheiro investido. Então, como eu falo, não é que você não pode, mas é quando e como. Então, acho que de carro, galera, é isso. Vai num degrau abaixo do que você pode. Um dia lá para frente você vai poder comprar o carrão que você quer à vista, com mais planejamento, tudo tranquilo. Só não se mete em furada agora, não. E, Michael, tem uma frase que eu gosto muito e que tem todo sentido com o que você falou agora há pouco. Dinheiro tem que ter objetivo, senão ele vai embora. Porque imagina, cara, você tá ali, você tá ganhando dinheiro, você tá dando seus plantões, tá vendo uma grana que não é o comum para você, e aí todo dia tem muita tentação. Já começa no seu celular, o iFood ali falando, oi, tudo bem? Você não quer pedir um negocinho aqui? Aí você vai no shopping, uma roupa legal, um restaurante bacana, aí passa ali, vê um carro legal na concessionária. Então, se você não tiver um objetivo muito claro do que fazer com esse dinheiro, igual você falou, se pagar primeiro, montar sua reserva de emergência, se preparar para os desafios que vão vir, você vai gastar esse dinheiro com supérfluos, que foi o que aconteceu contigo no primeiro ano de formado, né? Você nem conseguiu juntar uma grana tão grande e nem conseguiu estudar para residência. Você ficou ali naquele limbo e a gente vê que isso acontece muito, tá? Principalmente com o pessoal que forma no meio do ano. Exato, cara. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Formei no meio do ano. E aí, como eu tinha, né, tinha esse tempo lá, eu falei, não, vou dar essa estriquinada aí. E, cara, realmente, assim, e uma coisa, e mesmo depois, né, não falo já dos primeiros investimentos, mas já, depois você já tá, de repente, terminou sua residência, né, você tá, construindo ali sua vida. Se você não tiver objetivos claros, é muito difícil de você seguir um plano, cara. Porque senão você não se sente motivado, você não se sente, cara, o que eu tô buscando aqui? Tô juntando dinheiro por juntar. Uma hora você vai pegar e vai torrar aquilo ali. Então é muito importante você ter objetivos claros. E às vezes é difícil das pessoas até pensarem nisso, falar, poxa, mas qual que é meu objetivo, né, e tal. E às vezes a pessoa fica meio naquela, assim, não sabe exatamente o que quer. Eu costumo falar muito, assim, que você tem que pensar não só em objetivos, né, materiais e tudo mais,
mas você pensar em liberdade também, né? Até quanto você quer ter de liberdade, né? Quanto você quer que seu dinheiro de repente renda para você por mês para que você possa fazer outras coisas, trabalhar de repente com alguma outra coisa que você gosta, empreender, ou mesmo coçar o saco se quiser, você decide. Mas é interessante mesmo, a questão do objetivo, eu acho que faz todo sentido, cara. E se você não tem, você fica a vida inteira batendo cabeça ali, gastando aquele dinheiro naquele ciclo infinito e, velho, vira em nada. E é muito dolorido, velho. Você vê assim, médico tipo, já mais velho, que o cara já faturou muita grana na vida inteira. Se o cara somar tudo que já... Isso é complicado. É um absurdo o tanto que... E aí o cara pensa, cara... E eu não tenho nada, tipo, eu preciso ainda, tipo assim, sou escravo do trabalho hoje. Então é muito triste isso e quanto mais cedo você se dá conta, né, disso daí, mais fácil é você entender que é importante você, investir seu dinheiro, você cuidar da sua grana, você não, torrar, é porque não é infinito, né? O pessoal acha que é infinito, mas não é. Vamos ser pragmático aqui e vamos montar um plano para o pessoal que está ouvindo. Então, formou. Qual deve ser o primeiro objetivo desse cara? Vê se você concorda comigo. O que eu faria? Vamos lá. Eu pegaria e calcularia, qual o meu custo de vida hoje? Se você ainda mora com seus pais, não dá para levar em conta esse custo de vida, porque você não vai morar com seus pais para sempre. Você já tem que mais ou menos pensar no custo de vida da cidade que você vai morar, se você passar na residência, ou se você quer se mudar na sua cidade mesmo. Então você já tem que meio que planejar esse custo de vida, porque esse vai ser seu custo de vida futuro e não o atual. E aí, pensando nesse custo de vida futuro, eu, Bernardo, procuraria juntar pelo menos 3 a 6 meses do meu valor de custo de vida ali. É o primeiro objetivo. Eu acho que esse tem que ser para construir a sua reserva de emergência. Caso você passe na residência, você vai ter ali o colchãozinho para não passar aperto, não ter que trabalhar demais, não aproveitar a melhor parte da residência, que é a sua formação, porque, imagina, você virando plantão, não sei o quê, como é que você chega lá para aprender alguma coisa? Você não consegue. Então, fazer esse colchão, eu acho que é muito importante. Mas e depois eu vou te fazer uma pergunta. Muitos têm aquele sonho, além do carro, da primeira casa, da casa própria, do apartamento. E aí, aluguel ou apartamento nesse momento? Então, vamos lá, cara. Isso daí é uma coisa que eu tenho visto muito, principalmente as meninas sofrerem, tá? E muitas vezes por pressão externa. Então, cara, vejo muito assim, tem muita aluna vem falar comigo e tal, e elas falam, olha, meu pai, ele sempre tá me enchendo que, porque eu não posso morar de aluguel, porque eu sou médica, eu ganho bem, que não faz sentido. E meu irmão veio me dizer outro dia que, porque aluguel é dinheiro jogado fora, que eu tô pagando lá, sei lá, R$2.000 de aluguel por mês e é 2.000 jogado fora que eu podia estar pagando algo que é meu se eu financiar. E, cara, isso na verdade, assim, não é isso realmente, né? Não é verdade. Parece muito lógico quando você escuta que você fala, nossa, é verdade, olha só, né? Estou jogando dinheiro fora no aluguel, então, podia estar pagando algo que é meu. Cara, se fosse tão simples assim, você não precisava ser um gênio para pensar nisso e aluguel não existiria, né? Mas ninguém alugava, porque, nossa, não faz sentido, porque é só eu pegar o mesmo dinheiro e pagar, nossa, que lindo, né? Não é assim que funciona, tá? Quando você faz um financiamento de um apartamento, de uma casa, você está pagando aluguel para o dinheiro do banco, né? Então o banco ele pagou aquele seu apartamento, te emprestou aquele dinheiro e todos os meses você está pagando um aluguel por conta daquele dinheiro que você emprestou. E a questão é assim, a galera não olha a tabela que o banco te fornece lá na hora que você contrata um financiamento, ninguém olha, porque se o cara olha, velho, ele já desiste de financiar na hora. Porque ele começa a ver lá, cara, olha aqui, eu tô pagando aqui, sei lá, 4.000 de parcela todo mês. E ele vai ver assim, tipo, 3.600 ele tá pagando de juro pro banco e 400 ele tá amortizando no bem dele. Tanto é que, cara, várias pessoas já me falam, fiquei pagando não sei quantos anos, e aí quando eu fui ver quanto eu devia tudo ainda, tipo assim, era praticamente juro de banco e correção. E aí, 2 anos de dinheiro jogado fora. E aí? Aluguel é dinheiro jogado fora, financiamento não é. É igual, só que o financiamento é mais caro que o aluguel. Então, assim, é mais barato você alugar um apartamento e você pegar a grana extra que você pagaria, por exemplo, de juros para o banco, e você investir para um dia você comprar a sua casa própria. Aí tem gente que fala assim, mas se o valor da parcela for o mesmo valor do aluguel? Isso acontece em Nárnia, porque geralmente tem o pessoal que quer assim, comparar o aluguel daí assim, de um apartamento. Não tem como, cara. O cara aí ele pensa assim no aluguel do apartamento top,
mas é o financiamento de um apartamentinho menor. Ah, tá. Pô, não, você tem que ser justo. Você quer fazer a comparação, você tem que pensar nisso, né? Então é uma coisa que tem que tomar muito cuidado. E aí também o pessoal tem muito daquela assim, né? Tipo, pensar no valor da parcela. Mas, cara, concorda comigo, por exemplo, assim, se eu for financiar em 20 anos, se eu quiser, então vou lá e financio em 35 anos, o valor da parcela vai ser menor. Mas eu vou pagar muito mais caro, porque no final eu vou pagar muito mais juros, porque é mais tempo corroendo juros compostos ali da minha dívida. Então, isso é muito complicado. Então, a primeira coisa, financeiramente falando, não faz sentido, tá? Então, já de cara, você vai perder muito dinheiro. Eu sempre dou o exemplo do apartamento que eu moro de aluguel, poderia comprar o apartamento tranquilamente à vista, mas hoje a mesma quantidade de grana que custa o apartamento investido em fundos imobiliários, ele me paga o aluguel, o condomínio e me sobra dinheiro ainda. Então, para mim seria assim, mesmo comprado à vista, eu estaria jogando dinheiro fora. Para você entender que hoje, para mim, pagar aluguel não é dinheiro jogado fora. Para mim, na verdade, eu estou ganhando dinheiro ao optar pelo aluguel. Financiar, nem se fala, fora de cogitação, seria terrível. E claro, aí vem aquela história, não, mas eu tenho um sonho, eu quero ter uma casa própria, legal, bacana, acho joia, só que faz direito. Você não vai chegar acabado de formar, cara, e se não meter precisa ser agora, num né? financiamento imobiliário, não precisa ser agora. E outra, então assim, vou dar exemplo do que aconteceu agora nessa fase, né? Pô, a doença toda, né? Tipo, poxa, espalhada pelo mundo, abriram muitas UTIs, pô, aqui o recém-formado chegava, já tinha, velho, escala de plantão assim para ele, escolher onde ele queria, aumentou os valores porque não tinha como fechar a equipe. E muita gente que formou agora se iludiu e acha que esse é o mercado e que, cara, isso vai ser para sempre. E eu vi muita gente, tipo, pô, assim, com 3, 4, 5 meses de formado, que meteu um financiamento de apartamento de 1 milhão, 2 milhões. E aí começou a fechar as UTIs agora, o cara tá desesperado, porque tá com uma baita de uma dívida, ele não vai ter como arcar aquilo ali, e foi um passo maior que a perna. Então, assim, uma coisa, tem um sonho, planeja, bota lá para frente, junta a grana, você, cara, o ideal é comprar à vista. Ah, não tem jeito, eu quero antes, tudo bem, mas tenta pelo menos dar a maior parcela inicial ali, né? E depois todos os seus esforços vão ser para quitar aquilo o mais rápido possível. Aí vem gente e fala assim, mas o juro lá do meu apartamento, ele é X, mas eu ganho mais investindo. De novo, é mentira, tá? Assim, tipo, se você ganhasse mais investindo... Você não devia ser médico, você devia estar lá com o Warren Buffett. Não, exato, você estava trabalhando no JP Morgan e tal, né? Então, assim, não tem, isso não acontece. E, de novo, assim, o banco, ele não é trouxa. O banco, ele não vai... Cara, se fosse... Hoje um cara falou isso na caixinha de perguntas para mim. Falou, mas eu consigo ganhar 2,3% ao mês e meu financiamento é 1%. É mentira, cara. Você não consegue ganhar 2,3% você ao ganhou mês de forma mês, consistente. Mas... Exato. E assim, até porque se fosse assim, velho, o banco, ele ia lá e ele não ia te emprestar dinheiro. Por que ele empresta dinheiro para você a 12%? Se ele pode ganhar, mais de 24% ao ano. Então, de novo, para com essa loucura. E assim, algumas questões que vão além do dinheiro. Cara, você não sabe se você vai continuar trabalhando e morando naquele lugar. Então, quando eu fui fazer minha residência, eu nunca imaginei que eu estaria hoje em Ponta Grossa. Entendeu? Então, não era uma coisa que, você fica preso, eu sabia. Né, naquele ativo, quando eu tava... Exato. Quando eu tava lá no meu R4, na Nefro, eu tive várias propostas, inclusive para outros estados. Eu podia ter me mudado. Agora, você imagina que eu tivesse feito a loucura de recém-formado, ter comprado um apartamento financiado, e aí, de repente estava com aquele negócio preso lá, aquele elefante branco, ia para a residência com uma parcela, sei lá, de 3, 4 pau por mês, como é que eu ia pagar? E aí o pessoal fala assim, não, mas eu compro e vai valorizar e eu vou vender depois. E, cara, vender apartamento é uma das coisas mais difíceis que existem, tá? Aqui no prédio, por exemplo... Tem apartamento aqui que tá há 3 anos que estão tentando vender e não conseguem. De boa, né? Você precisa 2 vender anos, pro mês seguinte e aí 3 anos encalhado aquele negócio, tem que abaixar o preço ou, sei lá... Exato. E pagando aluguel, vai vender IPTU, tudo isso. Independente se você saiu tudo fora. Tudo isso, exato. Você continua pagando o condomínio, né, e tal. E às vezes o cara, não, mas eu vou alugar. Daí, tá bom, boa sorte, né? Às vezes você vai demorar 3 meses para conseguir. Aluguel, eu queria dizer condomínio, né? É isso que eu queria dizer. Não, mas o condomínio você continua pagando, cara, também. Isso, né? Exatamente. Você vai continuar pagando, exato.
Aquele exemplo de Então, você assim, sair e se mudar. não é hora, isso, não é hora de você tomar uma decisão grande, de muito dinheiro. Então, cara, Exato, apartamento, exatamente. não, cuidado, cuidado. Agora, você pode ferrar sua vida inteira, ou bons anos da sua vida, ao tomar uma decisão grande dessa de forma apressada. Não, e boa. E cara, Michael, eu concordo 100%. Eu acho que assim, sonho a gente não discute, né? Tipo, pô, tenho um sonho de casa Total. própria, criei com isso, tenho esse desejo, beleza, mas você não precisa realizar o seu primeiro sonho no seu primeiro mês recém-formado, sabe? Exato. Vamos construir algumas coisas antes, porque esse momento de vida, tem outra frase que eu gosto muito, eu fico armazenando aqui no meu banco de frases, que é muito mais importante você se tornar caro que se tornar rico. Assim, você Exato. não vai ficar caro ou rico do dia para a noite, mas é muito mais importante você investir na sua formação para que o seu trabalho seja mais valorizado e com isso você tenha mais opções, você consiga acumular mais patrimônio de uma forma mais rápida do que você tentar ali sair trabalhando igual um maluco, igual um desesperado. E realmente dá para fazer uma boa grana como médico no Brasil, recém-formado, mesmo sem especialidade. Só que a custas de muito esforço, porque você fica pegando plantão, sala vermelha, dormindo fora de casa, emendando 24 com 12 e plantão invertido cara, isso não se sustenta no longo prazo. Você não vai De jeito nenhum, conseguir cara. manter esse estilo de vida. Aí começa, né? Aquele, eu mereço, eu tô me ferrando aqui, eu mereço ter um carro melhor, eu mereço ter uma casa melhor. E aí você entrou naquela corrida dos jatos ali. Você trabalha para pagar suas contas, Total. e aí trabalha mais e não chega a lugar nenhum. Então foca em investir em você. Eu E acho que é o melhor investimento que tem nesse exato. momento. E ultimamente, sabe, eu tenho recebido muito, cara, isso é um questionamento assim que o pessoal fala, cara, não quero perder 4 anos fazendo residência, não quero perder 5 anos, eu quero já começar a trabalhar e ganhar dinheiro e tal. Cara, você não está perdendo, você está investindo em você. Investindo, E aí exato. exato. E aí é o seguinte, e às vezes o pessoal vem com a desculpa, né? Eu sempre gosto de falar isso, mas a pessoa vem, mas hoje em dia eu vi lá o cara que ele é especialista, mas ele tá dando plantão na porta. Sim, mas ele tem essa opção, mas ele tem outras que você não vai ter se você não for especialista, né? Então, se eu quiser hoje dar plantão na porta, eu sou intensivista e nefrologista, eu posso. Mas eu também posso fazer hemodiálise, eu posso, né, fazer plantão na hemodiálise, posso fazer consultório, eu posso ser rotineiro de UTI, eu posso ser coordenador de UTI. Agora, o cara que é generalista, que de repente vai lá dar um plantão na porta comigo, hoje eu não dou mais plantão na porta, graças a Deus, mas assim, se o cara fizer, ele não pode fazer essas coisas que eu faço. Então tem que tomar muito cuidado com esse pensamento. E, cara, é aquela história, o cara fala, não quero perder 4 anos de residência. Velho, 4 anos passa voando, bicho, voando, você nem vê. E o cara tá trocando 4 anos de residência para dizer que eu vou investir, vou ganhar dinheiro, por 35 anos da vida dele que ele vai ter que trabalhar assim, se lascando de plantão sem outras perspectivas. Não faz sentido. Você tem que fazer, não é ganhar mais só, é ganhar melhor, tá? Então, tipo assim, beleza, um cara, um clínico geral, pode ganhar mais do que eu? Pode. Ele pode chegar lá, cara, e pegar, toda noite de plantão, ou virar todo dia 12 horas, não sei o que, final de semana. Pode ganhar mais que eu. Agora, como você falou, a que custo? Hoje, velho, eu vou pra academia à tarde, posso acordar mais tarde, eu posso ficar com as minhas filhas, eu posso dar banho na minha filha, eu não durmo fora de casa em plantão. E são coisas que, você só consegue fazer com essas duas coisas. Primeiro que eu investi em mim. Lá atrás fui fazer residência, me especializei e tal. E aí isso me abriu muitas portas. E segundo, a questão da inteligência financeira que me permite, né, levar uma vida mais tranquila. Então, com certeza, investir em você é muito melhor do que qualquer outra coisa. Toma muito cuidado com essa história de que não vou fazer residência, vou perder tempo, que não é perda de tempo. E veja, a gente não gosta de ser os profetas do apocalipse. A gente sabe que tem colegas, inclusive influenciadores, que gostam de falar que a medicina acabou, que a partir de amanhã todo médico vai passar fome, né? Não é assim, tá? Mas, cara, se o mercado, claro que ele está ficando mais difícil. É lógico que ele fica mais saturado. Isso é normal em qualquer profissão, em qualquer ramo. E assim, você como especialista, com certeza é uma proteção a mais. É mais fácil substituir um generalista, por exemplo, ou um cara que tem 2 especialidades, uma súbita. Com certeza, é mais fácil substituir um generalista. Então você tem que se tornar também menos substituível. É uma coisa Exatamente. importante aí para a sua carreira lá na frente. Michael, existem duas certezas
quando uma pessoa forma, né? A primeira é que ela vai ter um CRM e a segunda é que uma empresa de seguros vai abordar ela. E aí, eu quero, Excelente. eu quero saber, Michael, o que você acha dessa questão de seguro médico, seguro resgatável? Vale a pena você fazer um seguro de vida, um seguro do que for ou não? Uhum. Vamos lá. De novo, né? Essa é uma das top perguntas da minha caixinha, até porque, igual você falou, velho, você tem uma certeza na vida, é que vai chegar um vendedor de seguro te oferecer. Não tem jeito, tá? Eu não vou citar o nome da seguradora mais famosa aí, né? Que todo mundo sabe. E vamos lá. Primeiramente, assim, de cara, vamos esclarecer algumas coisas. Você precisa primeiro diferenciar seguro de investimento. Então, são coisas diferentes. Ah, mas um seguro, o cara começa a filosofar. Ele é um investimento, porque, né, se acontecer alguma coisa, eu tenho... Ele é uma proteção. É diferente, tá? Então, cuidado, né, com essa confusão que muitas pessoas fazem do negócio de seguro e investimento. Eu tenho seguro de carro? É óbvio. Cara, eu nunca na minha vida eu comprei um carro e eu tirei o bico dele para fora da concessionária sem estar segurado. Nunca. Até nunca esqueça, assim, tipo, que a última vez que eu comprei, inclusive, assim, liguei para a corretora de seguro e falei, viu, tá tudo certo, tá segurado, tá, então eu vou sair, tá bom? Aí eu peguei e saí. E, cara, eu conheci histórias, velho, de cara que chegou lá, meteu uma BM, médico, inclusive. Aí o cara disse que saiu da concessionária, pá, foi numa festa, não sei, e, cara, foi sair, pô, bateu o carro e não tava segurado. Nossa, E aí cara. se ferrou. Então... vai ter prejuízo. Então, assim, seguro é importante, seguro de carro, né? Plano de saúde, então essa é outra coisa, não pode economizar em plano de saúde. Ah, plano de saúde de Não, não investimento, vale a óbvio pena. que não. Mas, velho, na hora que você, pô, de repente precisar de um tratamento caro, de uma UTI, sei lá, cara, tipo uma quimioterapia, ninguém quer passar por nada disso, né? Mas eu tenho, por exemplo, cara, colega, amigo, médico, mais novo que eu, poxa, que teve que passar por quimioterapia, ficou tempo parado e tudo. Inclusive é um cara que ele, assim, é um cara muito bom da parte financeira e tudo mais, e ele me falou esses tempos, que ele falou que o que salvou ele nessa época foi ele ter reserva, que ele pôde ficar, tipo, um ano praticamente ali sem trabalhar e ficou tranquilo. E daí eu lembro que na época eu até perguntei para ele, e ele tinha plano de saúde, que cobriu tudo, então, cara, com certeza vale a pena. E aí, mais especificamente para o seguro de vida, o que acontece? Muitas pessoas confundem o seguro de vida com investimentos, produtos financeiros para investir. Isso não é culpa da pessoa, mas isso foi culpa de meio que muitos funcionários dessas seguradoras. Eles chegavam com um papo que te induzia a acreditar que aquilo que você estava fazendo era um investimento. Porque era aquela história, olha, você vai contratar um seguro de vida e se qualquer coisa acontecer com você... sua família vai, ou né, quem você designar, vai receber X mil reais, R$1 milhão, sei lá. E veja, se você não usar esse seguro, no final de 10 anos você pode pegar todo o seu dinheiro de volta corrigido. Então você pensa, é o melhor negócio do mundo, né? Poxa, já pensou? Que Eu legal, ganhei dos eu dois tenho lados, né? seguro, se eu precisar me pago, se eu não precisar eu pego meu dinheiro de volta e corrigido. Cara, que baita investimento. É óbvio que isso não existe. Se isso existisse, essa empresa ela já tinha falido há muito tempo, né? Então isso realmente não é verdade. As pessoas entram no tal de seguro resgatável com essa ideia de que vou pegar tudo lá na frente e tal. E depois de um tempo, quando começam a estudar, principalmente sobre finanças, elas percebem na besteira que elas caíram. Elas começam a ver que aquele seguro ele é caro, ele não é tão eficiente e que se elas tivessem, por exemplo, comprado um seguro simples, não resgatável, e tivessem investindo aquele valor que da diferença, né, entre um resgatável e do não resgatável, elas terminariam depois de 10 anos com muito mais dinheiro. Então, esse é o primeiro ponto e fica isso muito claro. Recentemente, eu entrei no site dessa seguradora grande, um e-mail, na verdade, que eles me mandaram, e eu achei muito legal o seguinte, eles estão agora deixando muito claro de cara, assim, o que é um seguro. E eles já deixam assim, seguro não é uma previdência. Seguro não é um investimento para render. Achei muito legal essa postura deles, cara. Então, se você já consegue diferenciar, né, essa questão, muito legal. Aí a segunda coisa, então, eu acho que seguro de vida é sim importante. Eu acho que um seguro de vida que, pô, de repente cubra em caso de uma doença grave, em caso de um afastamento, um acidente que você tem que ficar tempo sem trabalhar.
Acho muito legal você ter essa segurança, principalmente na fase de acúmulo de patrimônio. Porque isso realmente vai evitar de você, de repente, torrar tua reserva de emergência toda, você ter que vender alguns ativos, né? A gente viu muito isso, né? Às vezes colegas aí, no tempo de pandemia, ficaram internados, UTI e tal, acabaram internados particulares e, cara, tiveram que torrar tudo que tinha mais um pouco. Então, um seguro ele vai te ajudar nisso. Óbvio, é legal quando você for contratar um seguro, você gastar uma graninha, de repente para alguém dar uma lida, até um advogado, você pode pagar ali um honorário para ele e tal, de uma horinha, umas horinhas, para ele dar uma lida nesse seguro e ele olhar para você e te falar os pontos sensíveis. Ah, poxa, mas eu vou gastar com isso? Vou te falar que vale a pena, tá? Porque eu já vi muita gente também contratar o seguro achando que era uma coisa, chegou lá na hora que mais precisou, ele não cobria as coisas que ele precisava. Então, assim, galera, quer fazer um seguro de vida? Legal, principalmente se você tem dependentes, principalmente, de repente, se você tem filho, você tem alguém lá, às vezes você é mulher, você é médica, seu marido, ele depende de você, ele é o cara que mais administra a casa ali, a renda dele não é tão grande quanto a sua, e eventualmente se você faltar, ele vai ficar numa situação ruim. Legal, você tem um seguro de vida para qualquer coisa que acontecer te proteger. Óbvio que, cara, depois de um tempo você vai acumular um patrimônio que o seguro ele já não vai ser tão necessário, assim, que você já vai ter um montante que eventualmente se acontecer alguma coisa com você, aquilo que você acumulou vai ser suficiente para, pelo menos assim, seus filhos poderem ter um rumo ali na vida, para sua mulher não passar dificuldade. Então isso é muito tranquilo, mas no início eu acho que vale sim, mas cuidado, não pega seguro resgatável não, apesar de parecer aquela maravilha, pega um seguro simples e o restante você investe e deixa o seu dinheiro rendendo. Boa. Acho que essas são as principais armadilhas aí que o pessoal encontra, né, quando é recém-formado. E é difícil, né, porque a gente não está preparado para isso. A faculdade não ensina a Não. gente dos caminhos que a gente tem, das opções, dos investimentos. E eu acho que, Michael, para a gente caminhar aqui para a parte final do podcast, a partir do momento que ele montou a reserva de emergência dele, ele construiu ali os 3 a 6 meses, quais são os primeiros passos para começar a investir? Como é que você começaria hoje a sua carteira, o seu portfólio de investimento? Cara, eu começaria, antes da carteira, eu começaria investindo em conhecimento. Porque, assim, se tem uma coisa que vai te fazer perder dinheiro, é não ter um conhecimento básico, pelo menos, né? O entendimento daquilo que você está fazendo. Então, eu investiria em conhecimento. Basicamente, foi uma coisa que eu fiz quando eu acordei para a vida, quando eu falei, cara, eu vou começar a investir, eu comprei cursos, eu li muitos livros, eu assistia, né, muitos vídeos ali e tal. Eu E também. tanto é que Inclusive, poxa, sou aluno do Finanças Dominadas aí, ó. Exatamente, tal. E aí eu queria te falar, né? Inclusive, uma das razões para eu ter criado Finanças Dominadas foi justamente essa dor que eu tive lá atrás e que aí, às vezes, você vai pegar um curso, cara, e é um monte de palavra que você não entende e às vezes parece muito grego ali aquilo que você está estudando. Então, eu tentei simplificar isso e jogar para a rotina do médico. E também tem uma outra coisa, às vezes você pega curso, velho, e é 1h30 cada aula, às vezes o módulo ali, velho, tipo, é 12 horas de aula no final de semana, às vezes ao vivo. Isso é muito complicado, né, pra gente. Então eu tentei fazer algo que fosse mais palatável e fácil. Então hoje o Finanças Dominadas, o cara vai lá, numa aula de, às vezes 10 minutos, ele consegue aprender como é que ele faz o investimento direito. E com todas as armadilhas, né, que muitas vezes o pessoal não fala, então eu tento mostrar isso ali no Finanças. Então eu começaria investindo em conhecimento. A partir daí, você vai poder traçar o seu perfil de risco, você vai poder entender quanto é que você quer ter em renda fixa, em renda variável. Lembrando que isso também não é uma coisa que você, não posso mudar. Não, mais para frente, conforme você vai pegando mais experiência, você pode ir modificando isso daí. Mas eu começaria basicamente, assim, pensando num cara jovem, acabou de formar, 50-50. 50% renda fixa, 50% renda variável, tá? Básico. Renda fixa, não inventa moda, tá? Compra título do Tesouro Direto. Você quer para longo prazo? Não vai mexer no curto prazo? Pega Tesouro IPCA para longo prazo e beleza, joia, não precisa se estressar. Quero alguma coisa para médio prazo. Uma coisa que você tem que sempre lembrar, você tem que ter objetivo claro do porquê que você está fazendo aquele investimento e para que você quer.
Ah, eu quero para daqui, sei lá, 4 anos fazer alguma... Tudo bem, você pode pegar um negócio que vai vencer daqui 4 anos. Agora, não faz sentido você pegar um negócio que, assim, tem um vencimento daqui 4 anos, se você não tem nada ali que você vai precisar naquele momento. Então, pensou para longo prazo, Tesouro IPCA. O restante, posso começar, por exemplo, né? Então, assim, 100% ali, né? Então, 50% renda fixa. Os 50% de renda variável, para simplificar, posso começar com 25% em ações no Brasil, 25% em fundos imobiliários, por exemplo. Mike, eu quero mais simples ainda. Eu não quero estudar ainda e tal, estou aos poucos. Tá bom, você pode começar com ETFs, que são fundos, né, basicamente, que empacotam ações, eles geralmente vão refletir algum índice de mercado. Eles são mais fáceis de você estudar e eles são mais baratos do que fundos de ações, por exemplo, fundos multimercados. Esses hoje eu não invisto em nada disso. E você pode, de repente, até começar com um ETF. Legal, tranquilo, bem simples. Conforme você vai pegando o jeito, você vai entendendo, você começa a diversificar também para o exterior. Então, acho que é importante também você ter uma parte em dólar. Pode comprar ações lá fora. Tem facilidade de comprar BDR no Brasil, que seria basicamente um recibo de ações lá fora. Não gosto muito por alguns motivos, mas foge um pouquinho da complexidade do que a gente vai falar. Mas é uma opção no início, de repente, se você quiser diversificar. Ou você pode comprar um ETF também, que reflita algum ativo lá de fora, né? Um IVVB11, por exemplo. É uma boa opção ali para você começar a diversificar a carteira, teoricamente, em dólar, né? Então, basicamente, eu faria isso. E aí, o dinheiro que eu ia todo mês pegando, eu iria colocando, dividindo nesses ativos de acordo a qual está mais para trás da minha carteira. Mas como é que eu escolho uma ação? Então, basicamente, assim, existem diversos métodos de você escolher uma ação. Acho que se a gente for falar sobre isso, vai acabar estendendo demais aqui o podcast. Mas, inclusive, assim, no Finanças Dominadas eu mostro isso, métodos assim mais simples. Você pode utilizar algumas casas de research também. A gente tem uma parceria até com a Suno, lá, com os alunos do Finanças Dominadas. É algo legal para você se guiar. Você tem que tomar cuidado só na hora de você escolher aquilo que você quer investir. Eu acho que essa é uma mensagem para a gente finalizar. É você nunca investir naquilo que você não entende, aquilo que você não sabe o que é e como funciona, e nunca investir naquela promessa de dinheiro fácil sem nenhum esforço, tá? Isso aí não vai existir. E eu tenho recebido, cara, coisas cada vez mais mirabolantes na minha caixinha de perguntas. Então, mogno africano. E aí o pessoal hoje perguntou lá, e comprar uma fazendinha, começar a produzir um leitinho. Tipo, é fácil, é bem simples. Tranquilo, velho. Vai lá, compra uma fazendinha e bota. O cara acha que é videogame, né, velho? Tipo, e aí você bota. Vai no piloto automático lá, né? Os boizinhos se criam sozinhos. Então não existe, tá? Esse tipo de coisa tem que tomar muito cuidado, velho. Não, hoje, esse post até gerou baita polêmica lá, sabe? Foi engraçado. Mas é isso, assim, eu não tô falando, é ruim investir em outra coisa, em gado, sei lá o quê. Não é, mas você tem que entender que vai demandar trabalho da sua parte, né? Não é só, eu vou colocar o dinheiro e vai multiplicar sem eu fazer nada. Então, só tomar cuidado. E cuidado, lembra sempre, tá te prometendo muito mais do que o mercado costuma prometer, tá te dizendo que é garantido, tá te dizendo que não tem risco. Cara, cai fora porque isso aí é furada, tá? Então, e a gente vê isso todos os dias. E infelizmente, cara, os médicos caem e você fala, você alerta, o cara diz que você é um invejoso, porque você não está fazendo o mesmo investimento que ele, e no final ele acaba perdendo dinheiro e você não fica nem com coragem de falar, né? Eu avisei que o cara já está tão puto da vida, né? Que se você falar isso, ele vai te dar um soco na cara. Não, fantástico, Michael. Eu acho que deu uma clareada boa para o pessoal que está se formando agora, está já vislumbrando, já tá com essa dúvida, já está com essa pulga atrás da orelha. Acho que tem um caminho muito claro e acho que a grande mensagem é invista em você. Se você investir em você, dificilmente algum investimento da bolsa, algum imóvel, algum carro vai ter um retorno maior. Sempre o maior retorno vai ser em você. Exato. E, cara, você investir em conhecimento, ninguém vai te tirar isso, né? Não vai ser uma queda no mercado, um tweet do Elon Musk, sei lá, que vai fazer, cair. Não. Cara, seu conhecimento é algo que realmente é um investimento muito sólido ali. Então, basicamente, seria a recomendação. Aqui eu posso dar recomendação, né? Então, aqui é a recomendação, invista em conhecimento. Estou recomendando aqui, casa de research, além da medicina, recomendando para você investir em conhecimento em você. Isso aqui é o melhor que você pode fazer.
Show demais, Michael. Obrigado aí pela presença no nosso podcast. Valeu, sempre um cara. prazer trocar essa Sempre ideia um prazer. contigo. Acho que ajudou muito e a gente se vê no próximo episódio. Não esquece de compartilhar o link desse aqui com quem você acha que vai precisar ouvir isso, que está na dúvida, está formando ali junto contigo. Tem muita informação valiosa aqui. Tamo junto, cara. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo episódio aí, galera. Valeu, até mais. Valeu, até.